A forma como a gente entende a ciência hoje mudou, e mudou radicalmente no último século. Vamos mergulhar em como essa verdadeira revolução no pensamento científico se conecta, de um jeito muito profundo, com a forma como aprendemos, especialmente através das teorias construtivistas na educação. E olha, isso não é uma simples coincidência não. É uma transformação que acaba por redefinir o que a gente realmente entende por saber. Bom, a nossa jornada vai passar por 5 etapas principais. Primeiro, a gente vai ver a queda de uma visão de ciência que parecia assim inabalável. Depois, vamos acompanhar de perto a crítica que derrubou essa visão. A gente vai ver como o conhecimento passou a ser visto como uma construção social, como esse ecoou e transformou a educação, e por fim, quais foram os debates e os conflitos que essa nova visão acabou gerando. Então, tudo começa com a queda de um gigante. Até mais ou menos a metade do século XX, existia uma visão muito, mas muito específica de ciência que dominava o pensamento ocidental. Essa visão era o positivismo lógico. O pessoal do Círculo de Viena, com pensadores como o Carnap, por exemplo, enxergava a ciência como o ponto mais alto do conhecimento. Para eles era algo objetivo, cumulativo e, o mais importante, baseado em verdades que eram provadas. É natural que essa ideia levasse ao modelo de educação focado simplesmente em transmitir esse conhecimento, já pronto e inquestionável. E é aqui que a gente encontra o centro de todo o conflito. De um lado, você tem a visão positivista, a ideia de que o conhecimento é uma descoberta, quase como um espelho perfeito da realidade. Do outro, a visão construtivista, que diz que o conhecimento é, na verdade, uma construção, uma prática humana que acontece num tempo e num espaço específicos. E claro, nesse cenário, quem aprende é um sujeito ativo em todo o processo. Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. O mais curioso é que as primeiras rachaduras nesse grande edifício racionalista vieram de dentro. Foram os próprios filósofos da ciência que começaram a questionar os seus fundamentos. Olha só essa progressão no tempo. A crítica começa com Karl Popper e a sua ideia de que a ciência avança tentando provar que as teorias estão erradas, e não que estão certas. Depois vem o golpe talvez mais forte, com Thomas Kuhn. A ciência não evolui de forma linear, mas sim através de revoluções que mudam completamente as regras do jogo. E por fim, a ideia de um método científico único e universal ela é completamente desfeita. O conceito de paradigma de Kuhn é absolutamente fundamental aqui. Ele mostra que a ciência opera dentro de um conjunto de crenças que são compartilhadas por uma comunidade. O conhecimento, portanto, não é um reflexo puro e simples da realidade. Ele é uma construção que depende de um contexto histórico e de pressupostos teóricos. Uma mudança de paradigma é quase como uma conversão religiosa para a comunidade científica. E essa frase do Feyerabend, tudo vale, ilustra o ponto máximo dessa crítica. Ela não significa que não existe rigor, de jeito nenhum, mas sim que não existe uma regra metodológica universal que em algum momento não tenha sido quebrada em nome do progresso científico. E isso, claro, abriu as portas para um pluralismo de visões sobre o conhecimento que era radical. Com esse edifício filosófico todo abalado, o foco da análise mudou. A ciência deixou de ser vista só pela sua lógica interna e passou a ser analisada a partir das suas práticas sociais, culturais e também políticas. A metáfora principal mudou completamente. A ciência não era mais vista como um espelho passivo que refletia a natureza. Ela passou a ser entendida como uma atividade humana e, por ser humana, ela é falível, situada num tempo e espaço e profundamente influenciada por fatores que não são puramente racionais ou lógicos. Foi aí que a sociologia entrou em cena com força total, para mostrar que a ciência não acontece num vácuo. Pensadores como os que a gente vê aqui argumentaram que as crenças científicas são moldadas por causas sociais, que o conhecimento está intimamente ligado ao poder e que os fatos, na verdade, são construídos dentro de laboratórios por meio de redes complexas de pessoas e tecnologias. Essa citação da Vandana Shiva ilustra uma consequência política importantíssima dessa visão. A suposta superioridade da ciência ocidental muitas vezes serve como uma ferramenta para apagar outras formas de saber, negando a elas o status de conhecimento legítimo. Certo, mas como é que toda essa revolução na forma de ver a ciência se reflete na educação? Bem, a conexão é direta, e o paralelo que a gente pode traçar entre os dois campos é, sinceramente, surpreendente. O que a gente vê aqui é um paralelo fascinante. A forma como a ciência passa por revoluções numa escala macro espelha a forma como um único indivíduo aprende, numa escala micro. Nos dois casos, o conhecimento não é simplesmente acumulado, um tijolo em cima do outro. Não, ele é radicalmente reestruturado depois que uma crise acontece. E aqui estão os pilares dessa nova pedagogia.
Piaget foca na interação direta do sujeito com o mundo, Vygotsky vem e adiciona a importância do social, da cultura, da linguagem, Paulo Freire escancara a dimensão política de todo o ato educativo, e von Glasersfeld propõe um critério bem pragmático. O conhecimento é válido se ele for viável, se ele funcionar para resolver problemas, substituindo aquela busca incessante por uma verdade absoluta. Claro, uma mudança tão profunda não aconteceu sem resistência. Essa virada toda gerou debates intensos, gerou conflitos e, ao mesmo tempo, abriu o caminho para novas propostas de como a gente pode organizar o saber. Essa pergunta esteve bem no centro da chamada Guerra das Ciências, lá nos anos 90. De um lado, você tinha cientistas defendendo a autoridade objetiva da ciência contra o que eles viam como um relativismo meio irracional. Do outro, filósofos e sociólogos argumentando que a ciência, como qualquer outra prática cultural humana, não está e nem pode estar acima da crítica. E como resposta a esses conflitos, surgem propostas como a ecologia de saberes. A ideia aqui é bem poderosa: reconhecer que existem múltiplas formas válidas de conhecimento e superar a dominância de um único modelo. O objetivo não é negar a ciência, mas colocá-la em diálogo com outros saberes, buscando um reconhecimento mais justo para todos. Então, para a gente sintetizar, podemos ver 3 pontos que são cruciais nessa convergência. Primeiro, a crítica àquela velha ideia de que o conhecimento pode ser neutro. Segundo, a mudança de foco da busca pela verdade para a busca pela viabilidade ou pela funcionalidade do saber. E terceiro, a defesa de um pluralismo de saberes contra a hegemonia de um único modelo cultural. E isso nos leva a um ponto que é essencial. O construtivismo não é apenas uma teoria sobre como a mente funciona ou como a ciência avança. Ele é, no fundo, um projeto ético e político. Trata-se de democratizar o acesso e a produção do conhecimento, de formar sujeitos autônomos e críticos que sejam capazes de participar da construção de seus próprios mundos. E a gente termina com essa provocação. Se a gente aceita que o conhecimento não é uma verdade que está lá fora para ser descoberta, mas sim uma realidade que nós construímos coletivamente, isso nos coloca uma responsabilidade imensa nas mãos. A pergunta que fica, então, é: que tipo de realidades, que tipo de mundos estamos escolhendo construir?